Peppa Pig é um dos desenhos de maior sucesso que a TV moderna já viu. Com assombrosos 20 anos de exibição e mais de 300 episódios, um grupo de animadores e produtores que iniciou com 3 pessoas conseguiu criar um império para si. Mas você sabia que Peppa precisou que muita coisa acontecesse antes de seu lançamento em 2004? Muita gente não sabe, mas Peppa Pig não foi o primeiro trabalho de animação do trio criador do desenho. O desenho foi criado por 2 animadores chamados Mark Baker, Neville Astley, que trabalharam anos como animadores solo, e depois se juntaram na carreira e montaram uma produtora. E algum tempo depois conheceram a terceira engrenagem da máquina, que foi o produtor Phil Davis. Mark Baker já era um produtor renomado quando se conheceram, tendo sido até indicado ao Oscar de melhor curta de animação em 1993. Mas algo que as pessoas menos sabem ainda é que Peppa faz parte de um universo compartilhado por 3 shows, e que o desenho dela foi o único de grande sucesso. Sendo que o primeiro desenho só teve uma temporada, o segundo foi encerrado em 2013 e Peppa, que é o terceiro, lançou em 2004 e ainda está sendo renovada ano após ano, com mais de 20 anos de história até hoje. Então preparem suas botas de pular na lama, pois hoje vamos conhecer toda a história por trás do sucesso do desenho mais bem-sucedido das 2 últimas décadas, aqui no canal Planeta Teen. Quando Phil Davis entrou na jogada como produtor, ele tinha apenas uma coisa em mente: simplicidade. Ele não gostava de trabalhar como animador porque sabia a trabalheira que era, e por isso queria criar um show que fosse fácil e rápido de ser produzido. E aí surgiu o primeiro desenho da produtora Baker Astley Davis, o desenho Os Grandes Cavaleiros. E o desenho tinha esse nome porque literalmente os 2 protagonistas, o Boris e o Maurice, eram 2 grandalhões de armadura pesada que viviam nesse mundo medieval e prestavam serviços como cavaleiros para as pessoas do reino. Esse foi o primeiro dos 3 shows de universo compartilhado oficialmente. Sim, esse desenho se passa no mesmo universo da Peppa. E assim como Peppa tem suas peculiaridades como animais que se comportam como humanos, esse desenho também era esquisito, pois ao mesmo tempo que era medieval, tinha vários elementos de tecnologia moderna como postes de luz naquele mundo. Era um desenho que, por mais que tivesse alma e fosse engraçado em certos pontos, o estilo meio tosqueira do traço do desenho não combinava com o roteiro, que era voltado mais para adultos. Sendo assim, ele teve apenas uma temporada de poucos episódios, que você consegue encontrar na íntegra no canal oficial do YouTube deles. E por mais que os animadores aqui fossem profissionais a essa altura, eles cometeram erros bem amadores, como errar o tom do traço e do público, além de fazer personagens com nomes parecidos, como Boris, Morris e Doris. Isso confunde o público, e não dá pra saber quem é quem, principalmente porque eles estavam sempre de armadura e cobriam o rosto. Mas uma das teorias é que esse mundo medieval aqui é o país de origem da Madame Gazela, pois existem vampiros nesse lugar. E aí, o que você acha? Acha que pode ser de onde a Madame Gazela veio? Então digite a hashtag Gazela pra gente saber se você concorda. Depois do fracasso de Os Grandes Cavaleiros, Davis, como produtor, tomou a decisão de que eles precisavam mudar de foco e definir melhor seu público-alvo. E aí miraram em fazer animações para o público pré-escolar. Eles imediatamente começaram a trabalhar nos primeiros esboços de Peppa, depois ela com o George, e com o vestido mais detalhado, até que Papai e Mamãe Pig começaram a aparecer. E foi num evento fechado para a emissora de TV que eles apresentaram 2 episódios piloto de 2 shows diferentes, ao mesmo tempo, em 2002. O primeiro foi Ben e Holly, que já tem aquele estilo de animação que estamos acostumados, e o segundo foi Peppa Pig. E podemos ver pela gravação que é uma versão do que veríamos ser o primeiro episódio de Peppa, o episódio chamado Poças Lamacentas. Só que ainda estamos há 2 anos de lançar o desenho oficialmente, então muitas ideias aqui ainda eram muito cruas e não estavam totalmente definidas. O show era bem diferente do que a versão final, por mais que muita coisa essencial já tivesse sido definida. Mas algumas diferenças eram que a Mamãe Pig não trabalhava e ficava 100% do tempo em casa. Suzy tinha um design diferente que foi alterado. Como ela foi criada para ser a melhor amiga da Peppa, ela tinha um design que chamava mais atenção do que a protagonista, e por isso teve que mudar. Pedro Pônei, se você consegue acreditar, era para ser uma menina chamada Penny Pônei, que teria orelhas maiores e não usaria óculos. A personagem que era para ser a Penny aparece em alguns episódios, mas apenas como personagem de fundo, sem personalidade. Isso tudo aconteceu em 2002, antes da série lançar em 2004. Está aprendendo algo novo nesse vídeo? Então mostre pra gente assinando o canal.
Não esqueça de ativar o sininho das notificações, hein? E foi então que em 31 de maio de 2004 lançava oficialmente Peppa Pig, já começando com aquele mesmo episódio que havíamos visto no teste, o Poças Lamacentas, em que a Peppa e sua família se divertem pulando tanto na lama que acabam se sujando de corpo inteiro. E já nesse episódio inicial, podemos ver a marca registrada da série, que é terminar os episódios com todos caindo no chão de tanto dar risada. A temporada teve 52 episódios e lançou inicialmente em alguns países da Europa, nos EUA e na China, mas logo viralizou para mais de 180 países. Foi um sucesso absoluto, exatamente o que Phil Davis pretendia alcançar com uma animação simples dessa. Alguns episódios famosos dessa temporada são o Melhores Amigas, em que conhecemos a Suzy pela primeira vez e o George é deixado de lado das brincadeiras, porque a Peppa só quer brincar com a Suzy. E também o episódio Tempestade de Raios, em que Peppa corre para casa para fugir de uma chuva forte, mas esquece seu brinquedo de pelúcia na chuva. Cabe ao papai Pig se ferrar na chuva e na tempestade de raios para ir recuperar o brinquedo da filha. Como de costume, séries que vão bem são renovadas para o ano seguinte e ganham mais uma temporada. Davis, Baker e Astley ergueram a bola e agora não podiam deixar ela cair. Conseguiram o que pretendiam e agora cabia a eles manter a bola em jogo pelo máximo de tempo possível. O desenho simples e com animais bonitinhos pegou o público pré-escolar de jeito, agora só precisavam manter assim. Então, em 2006, mais 52 episódios foram produzidos. E é a segunda temporada que inclui alguns dos episódios mais famosos e que já falamos muitas vezes aqui no canal. Episódios icônicos como o dia que o George pega um resfriado e que a Peppa começa a agir de forma estranha, dizendo que ele não está doente de verdade, que está fingindo ficar doente já que ele não precisa ir para o hospital. Outro episódio muito famoso é o episódio A Briga, em que Peppa e Suzy se desentendem porque a Peppa começa a acusar a Suzy de estar trapaceando só porque a Peppa está perdendo todos os jogos que elas brincam. Nós não sabíamos aqui nessa época, mas esses dois episódios seriam os responsáveis por criar uma teoria de fãs que até hoje, 20 anos depois, seria discutida. A teoria de que Peppa possui uma irmã gêmea maldosa e que não tem habilidades sociais, e que isso explicaria por que ela não acreditou que o próprio irmãozinho estava doente, e por que ela foi brigar e arranjar treta logo com a sua melhor amiga. E outro episódio famoso e icônico dessa temporada é o aniversário do Papai Pig, que esse nem precisa de apresentações, pois todos conhecemos de cabo a rabo. Ao mesmo tempo, nesse ano, eles lançaram sua outra série, a terceira e última das séries de universo, compartilhado com Peppa, que foi Ben and Holly. Essa série também foi um sucesso, mas já se encerrou em 2013 com seus 130 episódios. E como diz o velho ditado, o resto é história. Pois tudo isso aconteceu lá em 2004, quando 3 profissionais se encontraram com o sonho compartilhado de criar uma animação fácil de vender a longo prazo, e agora, 20 anos depois, eles já lançaram mais de 300 episódios. Vários filmes, um monte de jogo de videogame e sem contar que existe até um parque de diversão temático de Peppa chamado Peppa's World, com várias atrações divertidas tematizadas com tudo o que mais gostamos e conhecemos do desenho da Peppa. Levar seus filhos para passar o dia nesse lugar deve ser uma experiência incrível e uma que, ao que tudo indica, ainda está muito longe de acabar.